Fala, profissionais, bem-vindos ao canal Visão Corporativa. Eu, Bruno Custódio, te dou boas-vindas a mais um essa série, episódio de hoje. O assunto é telecom. Vamos entender um especialista de mercado como é que está a estrutura do mercado telecom atual do Brasil, como é que são os desafios, como é que estão as questões relativas à infraestrutura e suas possíveis evoluções. E, como eu disse, eu vou trazer um especialista de alto gabarito do mercado. É um amigo pessoal que conheci desde a época de Itaú, fez carreira e ainda faz carreira em grandes telecoms aí do mercado, e além disso, é um amigo e virou um familiar também, porque é casado com a minha irmã, com a Luana Custódio, que foi a primeira que foi entrevistada aqui no nosso canal. Então, vou trazer aqui para a tela o meu amigo de longa data, queridaço, meu xará, Bruno Juan, especialista em telecom, negociação e infraestrutura na TIM Brasil. Seja bem-vindo, Brunão, ao canal Visão Corporativa. Bruno Juan, chamo ele dos dois nomes. Às vezes a gente é diferenciado o Custódio ou o Juan, né, Brunão? Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, meu amigo. É um prazer estar aqui com você e poder conversar um pouco dividir um pouco de conhecimento que eu obtive aí durante a minha carreira sobre telecomunicações, que é um mercado cada vez, para mim, cada vez que eu conheço, eu acho mais interessante. O prazer é todo meu, é satisfação imensa ter você aqui, profissional incrível. E, pessoal, bate-papo hoje é assim, excelente. Tem muita informação que o Bruno vai contribuir aqui. Mas antes de a gente entrar diretamente na matéria, Brunão, quero te dar a oportunidade de você se apresentar aqui para a nossa audiência, falar um pouquinho da sua formação acadêmica e da sua trajetória profissional até aqui, para as empresas que você passou, para que a nossa audiência possa te conhecer. Fique à vontade, meu amigo. Perfeito, Bruno. Eu sou formado em Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho especialização em Comunicações Melvis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também estou cursando atualmente MBA em Gestão de Negócios pela USP, né, pela Universidade de São Paulo. Em relação à carreira, já trabalhei em alguns lugares, né? Comecei no Itaú, que eu já te conheci, né? Muito tempo atrás, no bairro Imperial de São Cristóvão. Depois eu passei pela Ambev, tive uma passagem muito rápida pela Light. Depois passei pela nossa agora afinada aqui da Oi, né, na parte da Oi Móvel. E atualmente estou aqui na TIM. Em telecomunicações, eu posso dizer aí que eu já tenho meus bons 15 anos trabalhando nas mais diversas áreas, sempre dentro da parte de rede ou da engenharia, como normalmente as pessoas conhecem mais. Né? Sensacional, Brunão. Até falando aqui para a audiência, já conheço o Bruno há muitos anos. Nós se conhecemos dentro de um processo seletivo que era para estágio executivo júnior do Itaú. Nesse estágio, depois, nós fizemos um treinamento em Minas Gerais. Então, ali, de fato, a gente teve a oportunidade de estreitar laço, porque eu e ele, mais um amigo em comum, que é o Fábio, ficamos no mesmo quarto. Nessa viagem, eu tive a oportunidade de conhecer a minha esposa, que anos mais tarde a gente veio se casar. No dia do meu casamento, o Brunão conheceu a minha irmã. Pouco Correto. tempo depois, começaram a namorar e anos depois vieram a se casar. Então, assim, é algo que foi construído no trabalho, que virou amizade e que virou relação familiar. Então, assim, é uma amizade que eu tenho e um carinho que eu tenho muito grande para esse rapaz, para esse cara aí, que é um amigo de longa data que eu fiz no mundo corporativo e agora é para a vida toda. E assim, gente, o Brunão, vocês perceberam que ele tem uma formação muito técnica, estudou em grandes instituições e também trabalhou em gigantes. Itaú, Ambev, Light, Oi e TIM, atualmente, onde que ele está há mais de 8 anos. E aí, pessoal, por que que eu trago o Bruno aqui? Porque o Bruno é especialista, o Bruno está no dia a dia dessas questões de tratativas, sempre tratou com esse tipo de assunto, com negociação, e está muito atento ao que está acontecendo no mercado de telecom. E aí, para até ajudar, Brunão, a nossa audiência, para ter esse vídeo, esse conteúdo, até como um roteiro acadêmico,
vou estruturar aqui as nossas conversas para que você possa trazer o teu conhecimento e ficar claro para eles como é que está esse dia a dia. Então, nesse primeiro bloco, eu queria entender com você com relação à questão dos desafios e regulação. Como nós temos uma audiência bem diversa, é bom falar, eu sou um profissional que semana que vem vai fazer 40 anos, o Bruno é 2 anos mais novo do que eu. Então, nós somos pessoas, pessoal, que pegamos uma revolução no segmento de telecom aqui no Brasil. Então, nós pegamos telecom estatal, só existia a empresa pública e as estatais, que cuidavam da estrutura de telecom do país. Então, pegamos a época ainda que telefone fixo poderia passar é, em inventário, em testamento. Nós pegamos dificuldade para ter essa aquisição de telefonia fixa. Pegamos a privatização. Pegamos a transformação, por exemplo, dos orelhões, que era de ficha, depois foi para cartão. A extinção praticamente total dos orelhões. Pegamos a revolução do celular, do tijolão até os mais modernos que a gente tem acesso hoje. Pegamos o custo, a redução extraordinária dos custos para o fim de usuário. Então, antigamente era normal lá, 95, 96, 97, a pessoa ter um gasto de linha telefônica de R$ 10.000. E com a inflação e comparando o real 1 a 1 praticamente com o dólar. Muito tempo 1 a 1. Hoje você tem planos muito acessíveis em níveis de usuário. Pegamos a transformação a chegada da internet, a revolução tecnológica, a chegada dos computadores para o maior número de domicílios possíveis, a necessidade de banda, a acessibilidade da banda larga, velocidade da internet. Se a gente for voltar 10 anos atrás, 10, 11 anos, estamos falando da Copa 2014, estamos saindo aí do 3G para 5G, já chegando 6G daqui a pouco. Então, assim, o mundo revolucionou principalmente nos últimos 10, 15 anos. E, Bruno, você que passou aí por Light, passou por Oi, tá na TIM há anos, tá nesse dia a dia, tá acompanhando de perto, faz as coisas acontecer, porque eu quero entender com relação a desafios de regulação o seguinte, assim, ó, o Brasil ainda enfrenta dificuldades na concessão de licença, direitos de passagem para expansão de redes. E como é que essa regulação atual favorece ou não favorece para que o setor continue mais competitivo ou precisa de algum tipo de ajuste para poder fazer com que os usuários possam ser mais beneficiados com a acessibilidade e utilização de forma ótima da infraestrutura que é disponibilizada? Como é que está isso? É, boa pergunta, Bruno. Infelizmente, o Brasil ele carece ainda de muitas melhorias. Tivemos avanços nos últimos anos, mas a gente ainda tem que fazer algumas melhorias. E até as melhorias que a gente faz, a gente infelizmente tem alguns jabutis, né, que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Alguns exemplos, por exemplo, quando você falou muito bem de fibra, a gente precisa estender a nossa, para a gente conseguir aumentar a nossa banda e ter um país autossuficiente no nosso tráfego, a gente precisa cada vez mais estender as nossas fibras pelo Brasil, que é um país de dimensões continentais, né? Não sei se as pessoas sabem, isso é pago. Nós pagamos um direito de passagem, uma faixa de domínio para as concessionárias de rodovia para poder passar essa fibra, em geral, no beira das estradas. Em 2000, a gente teve a publicação em 2014 da Lei Geral das Antenas. Essa lei dita que para telecomunicações não haveria mais cobrança de faixa de domínio para a gente poder passar nossas fibras. Menos cobrança, mais dinheiro para a gente poder, para qualquer operador do mercado, poder investir em infraestrutura. Porém, como tudo, essa lei foi implementada de uma maneira boa, mas não incisiva, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela dita o seguinte: beleza, não vai haver mais cobrança pela utilização de faixa de domínio para novas concessões. São poucas palavras, mas que impactam muito. Porque quando você vai ver um contrato de uma concessão de uma Infovias, de uma Ecorodovias, são contratos longos, normalmente de 20, 30 anos. Ou seja, apesar de você ter esse direito, você ainda vai ter que esperar essa concessão vencer para você poder pleitear essa ocupação sem nenhum custo. Então, você teve uma melhora do aspecto regulatório com a ECO, por exemplo, com a Lei Geral das Antenas, mas as operadoras ainda não conseguem colher isso diretamente.
Mesma coisa, por exemplo, com a resolução 004 da ANEEL e Anatel. Quando você vai para o meio urbano, em geral, você passa fibras em postes. E você também paga a concessionária de energia local por cada poste que você utiliza. E não sei se as pessoas sabem, há poucos anos atrás a gente tinha 5 teles no Brasil, né? Claro, Vivo, Nextel, Oi e TIM. Atualmente temos 3. Em relação a concessionárias, são 62 concessionárias no Brasil. Então, cada uma praticava um valor diferente para o aluguel desse poste para que a concessionária passasse fibra. Você tinha aí uma amplitude de quase 500% entre o menor e o maior valor. Quando você teve a resolução 004 da ANEEL Anatel, você criou um valor de referência que é público, é próximo de R$ 5. Porém, você teve o mesmo jabuti, que dizia que você só poderia pleitear esse valor quando o contrato atual que você tem com a concessionária vencesse. Então, a mesma coisa, você, em geral, em sessão de uso, você faz contratos longos, de 5 a 10 anos. Então, você tem que ainda esperar alguns anos para esse contrato vencer e você poder usufruir dessa benesse de praticar valores menores no aluguel de infraestrutura, que vão se liberar o seu budget para que você invista mais em crescimento de rede. Apesar da gente falar de telecomunicações, são um negócio de alto valor, como o mercado configura, budget não é ilimitado, né? Você precisa cortar gasto para você poder investir mais. Como a gente faz na nossa casa, não é muito diferente de uma grande empresa. Sendo mais atual, está até na mídia atual, o STF no Brasil está julgando agora o mérito da questão dos 500 metros entre torres, que é do seguinte: quando você, até 20 anos atrás, quando telecomunicações começou, as próprias operadoras construíam as torres para fazer o serviço de comunicação móvel, o famoso serviço de celular. Quando uma operadora, e você tinha legislação ambiental, legislação municipal, que impediam que você construísse torres próximas, em geral a menos de 500 metros. Então você começou a ter cenário seguinte: precisa cobrir esse bairro, o ponto ótimo é aqui, mas já tem uma torre da Claro. E a Claro, obviamente, ou a Vivo, ou a TIM, dependendo do local, qualquer operadora que fosse dono de torre, não era muito aberta a poder compartilhar aquele ponto, por um motivo simples: você está criando competição para você. Então a Anatel, na época, legislou e falou o seguinte: cara, você é proibido de construir torres a menos de 500 metros uma da outra, por isso colocou uma obrigatoriedade de compartilhamento de torres entre operadoras, ou seja, você forçou as operadoras a abrirem o compartilhamento das suas torres com outra para implantar as próprias antenas. Perfeito? Essa lei ficou vigorando, só que em 2010 a gente começou a ter uma mudança nesse modelo. As empresas começaram a decidir que era melhor descapitalizar a infraestrutura, que é basicamente vamos parar de construir torre e vamos alugar torre e infraestrutura de empresas que têm de aluguel de infraestrutura. Quando isso começou, essas torreiras começaram a construir essas torres, começaram a alugar para as operadoras, até que chegou em um momento que esses contratos, principalmente os contratos mais antigos, ficaram com valores expressivamente altos, porque são contratos em geral reajustados, principalmente pelo IGPM, que é um índice normal que a gente usa para locação, e o IGPM do Brasil tem uma variação incrível, ele já foi negativo e já foi 30% em 2021. Então isso fez com que esses valores subissem muito, e essas empresas, obviamente, que têm contratos fechados, não queriam renegociar esses contratos naquele momento. Então forçou as operadoras a começarem a preferir construir novas torres do que alugar uma torre existente, porque você conseguia um valor mais expressivamente barato construindo uma nova torre. Isso só foi possível por quê? Porque o STF, eu acho que, se não me engano, desculpe se eu não lembro a data, em 2019 e 2020, acabou tirando o mérito dessa questão de 500 metros. Só que esse ano, as torreiras, as maiores torreiras do mercado, torreiras é um jargão que a gente usa para falar das empresas que alugam torre, pela associação delas, que é a Brintel, entrou no STF e pediu o retorno dessa questão dos 500 metros, fazendo alegações do termo de impacto ambiental, impacto urbanístico, etc, etc. Só que o ministro Fábio Dino acatou essa decisão e voltou com essa questão de 500 metros. Só que, na verdade, essa não é a real discussão que a gente está tendo. A gente está tendo mais uma discussão voltada a custo, porque as maiores torreiras não querem que torreiras menores construam e roubem o mercado delas, já que as operadoras preferem acioná-las para construir do que para como usar as torres existentes. Então essa discussão está andando no momento. Eu acho que a gente já teve voto de 3 ministros, está programada para terminar no dia 24, e eu acho que é um bom cenário do que mostra como é que é o regime regulatório no Brasil, porque era uma lei que foi criada no momento das operadoras, foi revista quando o mercado
passou para torreiras e a gente entendeu que ela não era viável, por questão de torreira, pela questão da densificação que o 5G precisa de torres mais próximas. E agora, com o pedido da Brintel, a gente voltou para o ponto que a gente estava 20 anos atrás. Então, isso mostra como é dinâmico essa questão de regulação, como apesar de você ter avanços, às vezes você tem algum tipo de retrocesso, vamos dizer assim, entendeu? E você traz um paradigma que é interessante, porque assim, a evolução tecnológica do mercado de telecom ela é muito ágil. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter uma regulação moderna, atual, para que ela tenha condição de dar segurança jurídica e pacificar alguns termos. Sendo que, ao mesmo tempo, toda regulação ela precisa passar por processo do tempo, e ainda que ela passe, ela pode se tornar obsoleta, como você mesmo colocou. E tem questões, principalmente de custos, que oneram muito o processo, e aí vai ficar aquela briga, né, de questão de ninguém querer renunciar à receita. E aí começa vamos chamar de engenharia criativa, ou administração financeira, administração do negócio, ou projetos para você tentar viabilizar, uma vez que os custos, a receita de recebimento de telecom, elas vêm diminuindo para que as telecoms fiquem cada vez mais competitivas, e em compensação, os custos vão ficando cada vez mais altos e você tem que encontrar caminhos para poder baratear. Sendo que aí, Brunão, tem um ponto que me chama a atenção até nessa tua linha, é com relação, ok, é, todo mundo sabe que assim, as infraestruturas e os principais investimentos acontecem nas principais capitais, mas existe a necessidade de você levar essa infraestrutura para áreas remotas, áreas rurais, ou vamos falar, centros de desenvolvimento emergente. E a velocidade que essa tecnologia não acompanha a necessidade que, de repente, essas localidades têm. Como é que está a questão dessa regulação e como é que está sendo trabalhado isso como um todo, na sua opinião, para poder possibilitar que também esses usuários desse segmento que eu estou mencionando, eles possam usufruir do melhor cenário possível de utilização, uma vez que é um desafio chegar a uma infraestrutura com qualidade para áreas remotas, por exemplo. Bom ponto. Esse é um ponto que a regulação brasileira eu julgo que é muito boa, tá, Bruno? Por quê? Quando você adquire uma frequência, como foi no leilão do 4G, quando foi o leilão do 5G, você ganha algumas obrigações acessórias. Cada operadora quer adquirir um bloco de frequências. Um desse bloco de frequências é levar a cobertura a certos municípios. Obviamente, onde você tem mais receita são nas capitais, mas quando que a operadora que levou um bloco do 5G, ela também levou um compromisso que ela tem que cobrir com 5G municípios de até X habitantes. Cada operadora, se você pegar o leilão da Anatel, você vai ver que ela ganhou um bloco de obrigações para cobrir municípios de pequeno porte e para cobrir estrada, que foi uma novidade. Antigamente a Anatel pedia só cobertura em município, hoje em dia ela está pedindo também cobertura em estrada. Então, apesar de eu concordo plenamente com você, que na visão de negócios a receita vai estar sempre nas capitais e nos meios conurbados, mas a própria legislação protege esses municípios pequenos, fazendo que você tenha um cronograma que, em alguns anos, você vai densificando e levando a cobertura de tecnologia a municípios de pequeno porte. E isso tem acontecido. Eu tenho minha tia, por exemplo, ela mora no interior de Pernambuco, a primeira torre na cidade dela, a primeira torre de telecomunicações foi instalada em 2016. E foi instalada exatamente por causa de uma obrigação regulatória. Ela foi uma obrigação da operadora que comprou o 4G na época, cobrir aquele município. Então, por causa dessa obrigação regulatória, aquele local no interior de Pernambuco teve garantida a cobertura móvel. E são boas surpresas, porque quando você coloca a cobertura móvel naquele local, você acaba incentivando o negócio, aumentando a produtividade, fazendo uma série de coisas que a telecomunicações acaba liberando para você, não? Aumentando o fluxo de compra. E é legal você notar que quando você leva comunicação móvel ou comunicação de banda larga, ou telecomunicações em um certo lugar, você não está incentivando só negócios locais, você está incentivando negócios no Brasil todo, porque você tem plataforma de compra hoje que o cara com celular na mão consegue comprar um produto no Sul e mandar entregar na cidade dele. Quando ele não tinha acesso facilitado a telecomunicações, ele não fazia isso, porque ele não tinha acesso a plataformas, não tinha acesso à mania de compra. Então você acaba aquecendo a economia do país todo quando você leva cobertura de telecomunicações a certos municípios. Então, sim,
É um desafio, mas a legislação brasileira protege esses municípios, esses locais, obrigando que os operadores, toda vez que adquirem, tem um leilão de frequência, levem cobertura a certos municípios. Se eu não me engano, a maior parte das operadoras, das operadoras brasileiras já tem presença em todos os municípios. Só esclarecer, né, antes que as pessoas que acontece muito quando a gente fala presença, as pessoas confundem presença com cobertura total do município. A Anatel, até poucos anos atrás, entendia como coberto o município quando 80% da área urbana tinha cobertura de sinal. A área urbana no pequeno município, vamos dizer assim, que é basicamente o centro daquele município. Então, você garante que no centro daquele município você tem cobertura de sinal. Provavelmente, se você mora num distrito muito afastado, você não vai ter. E isso, com o passar dos tempos, com a densificação que vai ocorrendo, conforme o tráfego daquele município vai crescendo, você acaba aumentando essa cobertura e você consegue levar cobertura a esses locais mais distantes. Então, sim, a gente tem uma regulação que protege que todo município do Brasil vai acabar tendo cobertura e, com o passar do tempo, a densificação da rede, até mesmo os pontos mais distantes desses municípios pequenos acabam também tendo essa cobertura garantida. É bom você colocar esse ponto, porque na minha época, quando eu trabalhava em telecom, tanto na GVT como na Vivo, e aí até para o pessoal, para nossa audiência, na época cuidava das operações de cobrança, a gente sempre observava o chamado churn, para quem não sabe o que é churn, cancelamento. E dentro da régua de cobrança, vamos falar assim, nós temos a questão do churn voluntário, o churn involuntário. Churn involuntário, pessoal, o cliente quer ir embora. E quando a gente faz o rateio da base de dados, a gente faz a mineração e vai segregando e procurava entender por que que o cliente ia embora, quando a gente olhava áreas remotas ou municípios não principais de uma determinada região, se percebia que era por qualidade de rede ou do serviço final, que fazia com que um cliente saísse de uma operadora e ia para outra e ia testando para ver aquela que melhor atendesse. Esse ponto que o Bruno acaba trazendo de regulação que garante que as operadoras que ganharam o processo de leilão precisam entregar a infraestrutura, pelo menos na questão dos centros rurais, isso já é um excelente avanço que faz com que as pessoas possam também usufruir da economia digital para levar mais serviços dentro do micronegócio ou do negócio que ela conduz naquelas regiões. E aí, Bruno, até nesse ponto, até me veio um estalo assim na cabeça. Isso acabar também ser um mercado para empresas como a Starlink ou similares, para aquelas áreas mais remotas também possam participar e também compartilhar esse tipo de infraestrutura ou em fazer essa entrega, por exemplo, de acesso a dados nessas localidades, certo? Sim, a Starlink eu acho que é a discussão da semana para as pessoas que não são de telecomunicações, né? Engraçado, Bruno, que a ideia de comunicação via satélite é antiga. As pessoas que não trabalham na área, eu acho que pensam que o Starlink criou, mas a gente tem comunicação via satélite em telecomunicações e a gente utiliza quase mais de 20 anos, desde o começo da rede 2G. A questão satélite sempre foi um meio de transmissão muito caro. Então a gente utilizava sempre satélite quando a gente queria cobrir um município, tinha uma obrigação regulatória, principalmente em um município muito afastado, e isso sempre foi visto como uma solução temporária. Você montava um hub satelital, basicamente ficava pagando aquele satélite até você conseguir fazer um hub de transmissão via microondas, uma transmissão via fibra, normalmente via microondas. Porque era tão caro, que você automaticamente instalava para você poder cumprir o seu prazo regulatório, mas você já tinha um projeto por trás para você poder tirar aquele satélite, de tão caro que aquele era. E você também tinha questões de latência que não dava uma boa experiência para o cliente. Isso evoluiu e mesmo antes do Starlink, você tinha empresas no Brasil, Telespaz e algumas outras, que também já vendiam para a pessoa física, apesar de ser um serviço caro, a banda larga via satélite. O que o Starlink fez, e eu acho que é por isso, além de ter um bom marketing, que eu acho que ele fez, ele não criou uma tecnologia nova, ele colocou acessibilidade nisso. Ele fez com que qualquer pessoa conseguisse ter uma comunicação via satélite na sua casa, na sua fazenda, no seu sítio, sem precisar pagar um valor muito absurdo para isso e sem precisar de um técnico para fazer aquela configuração, etc, etc. Um outro ponto interessante que também que tocou mais em telecomunicações, que as pessoas começaram a ver que dá para você conectar o telefone direto via satélite. Isso também não é novo. Tá? Isso existe no meio militar e no meio de inteligência há muito tempo, e isso também já existe há algum tempo já em telecomunicações, só que novamente é um serviço muito caro.
Então, tipo assim, não era uma coisa popularizada. O que o Starlink e as empresas de Elon Musk estão fazendo é tentar transformar isso a preço popular, o que eu acho que não vai ser. Eu ainda acho que você vai, nesse primeiro momento, você não vai ter o consumo de dados via satélite com um valor próximo do que você ainda vai ter utilizando uma torre normal com o seu serviço normal com operadores. Tá? Talvez ao longo do tempo isso melhore, por um motivo simples. É questão de lei da procura e da oferta. Por que, que você não faz uma rede toda baseada em satélite? Porque satélite tem limitação de banda. Vamos dizer assim, dando um exemplo leigo, tá? Um exemplo extremamente leigo para que de engenharia. Enquanto eu consigo ter banda para conectar, sei lá, 2.000 assinantes numa fibra, eu consigo conectar 1.000 numa rede de transmissão, de antenas de rádio, vamos dizer assim. Quando eu passo para satélite, isso vira 100, 150, 200 pessoas. Com o tempo, obviamente, essa tecnologia vai ficando mais eficiente, mas você ainda não tem rede de satélite suficiente para que você consiga colocar um país todo dentro de um satélite. Ou seja, isso ainda vai ser uma solução pontual, isso ainda é uma solução que tem limitações no momento de hoje. Pode ser que conforme isso vai evoluindo, conforme você vai massificando ainda mais as redes de satélite, conforme você vai melhorando a tecnologia, você consiga jogar mais pessoas ainda para a rede de satélite. Mas não é uma coisa que eu imagino que a curto prazo vai substituir torres, vai substituir infraestrutura de fibra. Perfeito? Por quê? Porque custo, primeiro passo, e limitação de banda. Que são coisas que, infelizmente, a gente ainda tem a engenharia tem que evoluir para melhorar isso na questão do satélite. Evoluiu muito, tá? A banda que você transmite hoje no satélite é muito maior do que a banda que você transmitia há 10, 15 anos atrás, mas ainda não é comparável, por exemplo, a uma rede de fibra ou uma rede moderna de rádios, entendeu? Bruno, muito, muito boa sua colocação, e isso aí já der um gancho para a gente entrar para um segundo bloco do nosso bate-papo aqui, que a gente fala mais de infraestrutura e investimentos. E aí eu vou entrar até numa pergunta que o pessoal sempre tem, todos nós, eu vou falar até com o meu usuário, a gente contrata tantos megas de infraestrutura, por exemplo, de internet, mas nunca chega àquela capacidade total. Isso geralmente acontece por quê? Por que que os usuários não conseguem usufruir, por exemplo, vamos falar, 90% do tempo com o máximo da capacidade da sua internet, ou no melhor desempenho, e principalmente no momento que você tem maior usabilidade. E a gente percebeu isso até quando teve a questão da Covid, né? E que eu acho até que as telecoms, visto o cenário, todo mundo dentro de casa, da noite para o dia, todo mundo teve que começar a trabalhar de casa, da noite para o dia restrições de saída, ainda assim, de uma maneira muito, muito honesta, as telecoms aqui no Brasil conseguiram manter, de uma certa forma, a estrutura funcionando no pior momento que a nossa geração viveu. Mas sempre tem uma recorrência dos usuários como um todo reclamando que eu contrato tanto, mas eu não consigo usufruir. Por quê? Vamos Qual é lá, a sua opinião Bruno. com relação a isso? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, que é uma coisa que o técnico fala e a gente tem que falar. Primeiro passo, meça sempre a sua internet do cabo. Porque eu já tive com muitos colegas que sempre me falaram isso, e quando eles medem pelo Wi-Fi, eu falei, cara, o Wi-Fi não é uma maneira muito legal de você medir, porque quando você, só do seu modem para o seu telefone, na sua casa você tem interferência. Então, já por regra de estatística, você não vai conseguir nunca enxergar 100% da sua velocidade. Então, o primeiro passo é não meça nunca a sua velocidade de internet na sua Wi-Fi, sempre meça no cabo, tá? Que é o nosso melhor meio de transmissão possível. Eu acho que o ponto principal vem do próprio conceito de rede, tá, Bruno? Telecomunicações, apesar, é uma coisa muito baseada em estatística de uso. Ou seja, você nunca deixa jogar dinheiro no lixo para uma operadora, para uma operadora de qualquer tipo, você tem uma banda estatisticamente que adaptaria 100% dos seus clientes. Por quê? Quando você vai visualizar um comportamento de um cliente, você não está consumindo 100% da sua banda o tempo todo. Então você acaba dinamizando os circuitos para que você estatisticamente tenha uma banda que atenda os clientes em algum momento de pico. Quando você concentra isso, você acaba tendo reduções pontuais de banda para que você consiga atender todos aqueles clientes ao mesmo tempo. Além disso, você também tem as questões das configurações de entrega de pacote. Os protocolos que você usa de não serem circuitos dedicados, de serem hiperdinâmicos, fazem com que estatisticamente você acabe enxergando uma variação na velocidade da sua internet. É importante a gente avaliar que
que não existe pela legislação, se você vai ver o seu contrato, não tem nada que te garanta que você enxergue o valor total da tua internet o tempo todo. Ele diz lá que tem um valor mínimo que você vai enxergar e você tem uma CNOD que diz de quanto aquilo vai ficar variando. Então, apesar de ser o desejo da maior parte, as internets residenciais têm contratos que especificam, cara, você vai ter esse valor de pico e eu te garanto que você vai sempre vai ter uma ondulação, um desvio padrão de 10, 20, 30% em relação a isso. Tá? Existem sim como você contratar essa internet fixa. É um produto que, em geral, todo operador oferece, que é um IP, um link dedicado, a gente fala, que esses links sim garantem que você vai ter sempre uma velocidade constante de internet. Normalmente a gente usa IP fixo quando você quer colocar algum serviço de monitoramento, algum serviço mais ligado a IoT que você não pode ter latência nem variação da velocidade. Então, por quê? Um serviço mais caro, um serviço que existe um modem mais avançado, existe um link de fibra mais dedicado, existe uma série de parâmetros muito melhores e muito mais caros para a operadora do que você entrega na internet residencial. Então, vamos dizer assim, no mercado de atacado para o povão, você acaba fazendo uma escolha de ter um preço mais barato, usando uma média estatística e usando elementos de custo mais básico. Tem como você, se você quiser, você ter a sua velocidade, só que você vai pagar um serviço mais caro se você for contratar um link de IP fixo. Mas você vai ter equipamentos melhores, um link dedicado para sua casa. É meramente como o produto foi dinamizado, podemos dizer assim, entendeu? A grande questão dos operadores, eu entendo, aí não é, e não vejo isso sendo, garantir que você vai ter 100% da tua velocidade o tempo todo. Eu entendo que é grande desafio que tem melhorado no Brasil é você diminuir essa variância. Né? Em vez de você ter uma variância como a gente via antigamente, quando a gente fazia um download que você contratava 300, era 50, era 100, você passou por isso, né? A gente tem 300, virando 260, virando 280, virando 300. Você diminuir essa amplitude da variação para você acabar proporcionando para o seu cliente uma melhor visão daquele negócio. Perfeito? E um segundo problema que a gente está tendo aqui no Brasil, infelizmente, principalmente no Rio de Janeiro, é a questão da segurança pública. Porque cada vez aumenta mais o número de roubo de cabos, cada vez aumenta mais o número de vandalismo e roubo de equipamentos de telecomunicações, e você tem que pensar o seguinte: você tem um backbone que alimenta o seu bairro. Quando o cara rouba o cabo, aquele backbone fica indisponível, você tem que mudar aquela rota para ser atendido por um outro lado. Essa rota provavelmente era uma rota que já atendia outro cliente, então você tem que diminuir a banda. Quando diminui a banda para poder te atender, você já enxerga um serviço pior. Então, você tem os operadores melhorando, mas você tem outros desafios. Por exemplo, segurança pública, cada vez mais, principalmente nas capitais, tem sido um desafio muito grande para as teles. Por quê? Porque o número de vandalismo, de roubos, tem cada vez crescendo mais e a gente tem que encarar isso de alguma maneira, porque você não tem uma operadora, ou eu acho que em nenhuma visão de negócio, alguém que vai duplicar a sua rede por questão de segurança. Né? Você tem sempre a sua resiliência, mas você não pode investir. Imagina quanto seria o valor final para um cliente se eu tivesse falado o seguinte: eu vou construir um negócio que para o meu serviço fim eu vou ter uma resiliência igual. Na verdade, eu ia ter que te cobrar 2 vezes mais. Ninguém quer isso, né? Nem o cliente, nem a operadora que vai acabar perdendo, como você falou, vai ter um churn muito alto porque o cara vai correr para onde tem um serviço mais barato, né? Com certeza, e assim, ó, até para trazer para a galera, o Bruno trouxe um termo que é bastante interessante aí, e pode ser o seu aí, pequeno empresário, médio empresário, ou você que está trabalhando em alguma empresa, sobre a questão. Que é assim, ó, você no momento que você está conectado à internet, aí, Brunão, pode me corrigir, geralmente as telecoms hoje, de algum tempo, utilizam o chamado IP dinâmico, e ele tem um porquê, até por uma questão de segurança para você dificultar, por exemplo, que as pessoas possam invadir o seu computador. Porém, em empresas, tem algumas aplicações que são compartilhadas, ou como o Bruno Juan falou, precisa ter uma estrutura dedicada. Então, as telecoms oferecem, e às vezes você vai se deparar com isso, de você precisar ter um link dedicado, um IP fixo, e algumas empresas, por exemplo, já passei por algumas nos últimos 10 anos, que, para fazer isso daqui, para eu ter conexão com você, eu preciso ter um link dedicado, eu preciso ter um IP fixo para me conectar com você por norma de segurança. Você vai precisar viabilizar isso. Então, assim, isso vai ser uma rotina. Tem a vantagem, como o Bruno falou, é mais caro, mas você pode chegar no talo da sua capacidade de utilização da infraestrutura disponível. E aí, Bruno, você tocou num ponto da questão dos furtos. E assim, ó, os investimentos em infraestrutura, na sua opinião, o que eu quero entender assim, os investimentos de infraestrutura,
em fibra ótica, eles estão acompanhando a demanda de internet de alta velocidade. Bota nessa equação os furtos, por exemplo, eu estou em Curitiba, o Bruno está no Rio. E como eu já falei para você, eu também sou carioca, mas aqui em Curitiba tem muito furto de cabo de energia, cabo de fibra ótica. E estamos numa economia digital, cada vez mais os usuários. é, por exemplo, YouTube. Quantas pessoas estão no YouTube gravando seus conteúdos, estão tirando dali a sua fonte de receita, enfim, estão tendo muita necessidade de consumo de dados. Esses investimentos que atualmente os telecoms estão fazendo, o desafio, está acompanhando essa necessidade, dessa demanda, desses usuários finais, seja empresa ou pessoa física, considerando esse cenário de furtos recorrentes, imagino, não tem nem noção, mas imagino o quanto de gasto desnecessário que poderia ser evitado se tivesse uma fiscalização maior também do poder público para evitar esses furtos, esses roubos na comunicação de telecom. Como é que está isso, Bruno? É um assunto bem complexo, tá, Bruno, na questão dos furtos. Você falou de cabo, mas a gente em telecomunicações a gente também tem um segundo desafio, porque uma coisa que, principalmente a gente que vive em capital, que a gente não entende, é que tem muitas cidades no interior do Brasil que você não tem energia 24 horas, tá? Uma das soluções, e hoje em dia você tem métodos de tecnologia para lidar isso, que seria, por exemplo, você fazer uma energia off-grid, a energia de painel solar. Só que, por incrível que pareça, mesmo nesses locais você tem um alto índice de furto. Então, é meio complexo, como você falou, para uma operadora que se dispõe a investir num município pequeno, que faz um investimento muito alto, porque apesar de barateado, o off-grid, um sistema off-grid ainda não é barato, ter que ficar repondo isso 3, 4, 5 vezes no ano. Vira uma conta simples que qualquer pessoa faz, que é receita vezes despesa. Fala, cara, eu tenho uma receita de X, uma despesa de 5 vezes X. Não vale a pena manter essa cobertura daqui. E a operadora não é responsável pela segurança pública, isso é responsabilidade da autoridade governamental. Então, as operadoras, às vezes, têm que chegar a esse certo nível de capilaridade de decidir se vale ou não vale a pena você cobrir certos lugares, né? Sobre a questão da fibra, cara, sim, isso acompanha. Uma das primeiras aplicações que a gente sempre teve em telecomunicações sobre questão de base de dados é a avaliação de tráfego. Todo mundo que trabalha com transmissão sabe que é altamente estatístico como é que funciona. Você está construindo o acesso hoje, o que é o acesso? São as torres de celular. E o cara de transmissão já está pensando como é que vai ser a banda daqui a 2 anos. Porque, como a gente falou no nosso primeiro tópico, não é rápido as licenças de faixa de domínio. Então você não consegue fazer um anel de backbone que vai fazer meio Rio de Janeiro em um ano. Então, o cara de transmissão já está pensando assim, tá, esses aqui são os municípios que eu vou colocar acesso antena de celular nesse ano. Quando eu colocar isso vai ter certa penetração e isso vai demandar que eu aumente tanto o meu tráfego. Para demandar tanto o meu tráfego, eu vou ter que construir um anel novo de transmissão. Ou seja, ele já começa a construir hoje pensando no tráfego que você vai ter daqui a 2, 3 anos. Então, sim, isso é feito para acompanhar, só que o problema é que isso é estatístico, né? O que quer dizer que isso é estatístico? Você consegue prever isso com base estatística nas informações que você teve. O que impacta muito isso? Quando são coisas imprevisíveis. Por exemplo, se você pegar as operadoras, uma coisa que é o terror de qualquer pessoa que faz planejamento de tráfego é quando, por exemplo, a Netflix liberou filme de 4K. Porque imagina você de repente, você está vendo o teu gráfico de consumo do teu cliente médio, de repente deu um pico altíssimo. Você vai entender que foi você, aí você pensa que foi um município novo que entrou, que foi alguma coisa, não, foi simplesmente que um app resolveu liberar, cara, tá dentro do teu pacote agora que você pode assistir 4K. 4K puxa 10 vezes mais banda do que o cara puxava. Então você começa a enxergar aquele tráfego crescendo muito. Então, sim, as operadoras em geral fazem um acompanhamento, tem modelos preditivos para você ver como o tráfego vai se comportar com o tempo. Você faz um planejamento de crescimento do seu backbone, do seu backhaul baseado nisso, só que isso não garante que você tenha fatores fora do seu base de histórico. Apps liberando serviços que consomem mais banda, desenvolvimento de novos serviços, etc, etc. E
isso acaba consumindo, porque uma coisa que eu lembro, você tem limite de pacote de dados somente no acesso do seu celular. Banda larga fixa, em geral, tem um pacote muito grande ou praticamente ilimitado. Então você não tem o cliente não tem autocontrole de consumo. Ele, cara, quero assistir tudo em 4K, ele vai botar para assistir tudo em 4K. Isso acaba demandando mais da rede e acaba demandando mais investimento para que a gente consiga manter o mesmo nível de serviço para aquele cliente. Isso até é um ponto interessante que você coloca, Bruno, que até pensando nessa infraestrutura e num risco que vamos chamar assim de colapso da estrutura, por exemplo, se a gente for olhar dentro do segmento do telecom, mais nas distribuidoras, produtoras de conteúdo, vamos pegar aqui Grupo Globo, que aí tem o Sport TV, você tem lá 9 jogos passando, aí um é em 4K. Se ela colocasse todos os jogos em 4K disponível para todo mundo, vai dar ruim. Não vai Com aguentar a certeza. estrutura, entendeu? Com E o certeza. cliente, num primeiro momento, vai começar a falar: esse aplicativo não funciona, essa internet é uma porcaria, pô, a experiência tá ruim. Não vai funcionar, né? Não funciona. Não dá, Não não vai dá match. funcionar, cara. Infelizmente, é uma coisa que as pessoas não entendem. Apesar, por ser uma parte muito técnica, eu entendo que é questão de espectro, de banda, de frequência, de transmissão eletromagnética, mas onda não tem. Toda onda e toda frequência tem um limite de banda que você não pode ultrapassar. Então, quando você coloca serviços que você precisa de maior banda, você está, ou você vai penalizar seu KPI e você vai ter uma experiência pior, ou você obrigatoriamente vai ter que fazer um investimento maior em infraestrutura para aumentar aquela banda e garantir aquele serviço para o cliente. Só que é um cenário muito complexo para as operadoras de realidade. É o seguinte: você tem o consumo, você tem crescente aumento da demanda por banda, mas você não tem um consumo, você não tem um crescente aumento da receita. Por quê? Porque você só tem cobrança de banda no serviço de comunicação móvel. Você não vê um filme, ainda não é comum, pelo menos eu não vejo aqui no Brasil, você assistir um filme em 4K no celular. É comum você assistir em casa onde você não tem cobrança pelaquela banda. Então, é um cenário meio complexo de você poder equilibrar de, cara, uma demanda maior em que você precisa de maior investimento em banda para aumentar a sua infraestrutura, para aumentar a sua banda, versus uma receita que não aumenta. Né? Porque você não vê, por exemplo, uma fatura de qualquer operador chegando falando o seguinte: cara, ano passado eu investi para aumentar a banda da sua região, vou te cobrar R$ 50 a mais. Não, o valor em geral é mantido ou é diminuído até, entendeu? Para você fidelizar aquele cliente. Esse foi um ponto importante, até na operadora que eu consumo aqui, que no caso é a Liga, que a gente vem, o que eu só sou cliente dela desde 2019, ela basicamente manteve os mesmos preços e vem fazendo incremento de disponibilidade de capacidade e velocidade de infra. Então, assim, considerando que os preços não foram reajustados, que há inflação, então, pessoal, se a gente for fazer uma conta simples, essa margem de lucro das operadoras, se ela não conseguir ser competitiva, aumentar a sua planta, vai ficar cada vez menor, e isso vai fazer com que ela vai precisar ter uma estrutura, tanto funcional, mas como operacional, cada vez mais enxuta, mas que entregue e mantém um nível de qualidade. E aí, Brunão, até pensando nesse ponto, embora você trabalhe na TIM, e até falando sobre infraestrutura, na época, quando teve a questão da Oi, dela ser vendida a operação de imóvel dela, se imaginava no mercado que, pô, agora vão vir as outras operadoras. Eu estou falando de Vodafone, eu estou falando de Shine Mobile, eu estou falando Singotel, eu estou falando de Verizon, estou falando das grandes, das gigantes. Porém, Uhum. quando chegou na hora, ficou nas mesmas. Então, praticamente, vamos chamar um consórcio, cada operadora que já operava no Brasil, como a TIM, a Vivo, e, é claro, absorver essa operação da Oi. E aí, até nessa questão de investimento, e cada vez um mercado mais competitivo e mais necessidade dos usuários usar dados, você enxerga como um todo ainda espaço para que as empresas, essas grandes empresas internacionais, ou até empresas assim complementares como a Starlink, outras empresas similares, chegarem no Brasil e mudar a lógica do mercado atual para trazer mais competitividade ou melhorar a estrutura como um todo, ou você vê, pelo menos no curto e médio prazo, que nós vamos manter essa estrutura do jeito que está hoje com os players atuais? Como é que você vê, na sua opinião, essa questão?
Primeiro passo que a gente tem que entender, Bruno, é que telecomunicações ela tem nichos, né? O que a gente se refere como operador, em geral, são operadores de SCM, né? Serviço de comunicação móvel. Nesse nicho, eu acho muito pouco provável que você consiga ter um novo player, por um motivo muito simples. Se você for ver números de portais de telesíntese, teletime, mobile time, etc, etc, você vai ver que o Brasil já tem mais celulares que pessoas. E na prática, quando você vai ver o market share das operadoras, você vai ver que ele está consolidado. A gente tem 3 players no mercado, você tem 3 players no mercado que, em geral, esse market share não se altera muito pouco. E, na verdade, o que as operadoras de ACM fazem hoje em dia é quase uma brincadeira de rouba-montinho, né? Você tem a migração do pré para pós dentro da própria base da operadora e você tem um pouco migrando de uma operadora para outra. Mas você não tem um novo, você não tem como você tinha quando você tinha municípios não cobertos, uma nova base de cliente para você poder conquistar. Você já tem todo mundo conquistado, ou seja, você tem um mercado que está basicamente consolidado quando a gente vai pensar na versão da SCM. Eu acho que isso foi uma das coisas que não incentivou que você tenha novos operadores querendo entrar aqui para comprar Oi, como foi na época. Além também do cenário de insegurança jurídica, que infelizmente a gente tem muito no Brasil, né? Eu acho que é muito complexo quando você pega você é uma empresa estrangeira, quando você vai ver que telecomunicações é um mercado de alto valor, que você vai ter que dar um aporte muito grande, e você vê esse mercado que as regras ficam mudando constantemente, né? Qual segurança que você consegue dar para o seu fundo, para o seu investidor, para você poder fazer um investimento altíssimo aqui, de longo prazo, se você vê que essas regras vivem mudando. Eu acho que isso que foi uma das coisas que pesou muito, apesar de que na época a gente viu que várias pessoas tiveram interesse e chegaram a ver essas propostas. Por isso que eu acho que quem já era daqui e sabe que vai continuar aqui, preferiu fazer um consórcio para poder fazer parte desse negócio. Quando a gente agora mudando, quando a gente vai falar de STFC, que é Serviço de Telecomunicações Fixa, esse mercado é enorme. Tá? Se você vai pegar eventos de banda larga que falam mais de redes de dados, você tem centenas de operadores no Brasil. Alta Rede, Junto Telecom, porque esse mercado é muito regionalizado. É muito fácil você conseguir uma licença de operadora de banda larga, de operadora de STFC no Brasil. Não é caro, e com essa licença você já consegue pegar 3, 4 municípios e estender a sua rede de fibra e sair vendendo isso como um serviço. Então, serviço de comunicação móvel é um serviço muito caro, muito que você precisa de um alto investimento, que as licenças são caras, você tem que adquirir um espectro. Então, eu acho muito pouco provável que você veja um novo player, dado esse investimento, essa dificuldade técnica. Serviço de comunicação fixa é um serviço muito mais simples de você fazer, então é por isso que eu enxergo tanto que isso tem crescido. Chega a ser até um pouco impressionante, né? A gente compara um com o outro, porque você sai de 3 players para centenas. Isso vai aumentando ano após ano. Se você for procurar workshops que falam de comunicação, dessa comunicação fixa, principalmente no Nordeste, onde as operadoras têm pouca capilaridade, você vai ver a grande competição que é. Porque você pega a market share móvel, você vê as 3 operadoras. Com Algar, talvez, em alguns momentos, que a Algar Telecom de Minas ainda tem serviço móvel. Quando você vai falar de banda larga fixa, você começa a ver empresas que você nunca ouviu falar. Aloha Telecom, Liga, que são empresas regionais que mais quem é de São Paulo não ouve falar, mas você começa a ver que eles têm presença no Brasil. E essa é uma coisa legal de você ver essa comparação de se um mercado que a comunicação móvel para mim está estático, está congelado, outro mercado que é o mercado de comunicação fixa ele está em plena expansão, dada essa facilidade e essa necessidade de investimentos menores. E por fora, que no Brasil existe, mas eu vejo que. Mas eu ainda não vi em que direção vai ir. A gente tem a questão do serviço digital, que seriam os MVNOs, né? Você tem a Porto, você tem o próprio Botafogo, que é o seu time querendo abrir uma, você tem o Flamengo, que é você ser uma operadora virtual. Você faz um acordo com alguma empresa, com alguma operadora do mercado, e você vai virar uma operadora virtual. Você usa a rede de alguma operadora existente, mas o cliente enxerga você como se você fosse aquela operadora dela. E isso é um mercado que tem crescido paulativamente, mas se você for comparar, você vê que ano após ano acaba aparecendo uma nova MVNO para poder conjugar com o mercado. Só que as MVNOs eu enxergo que elas funcionam muito mais como uma verticalização de serviço. Da mesma maneira que as operadoras hoje em dia cada vez tentam verticalizar mais, do sentido que você tem um contrato com a sua operadora de telecomunicações e lá dentro hoje em dia você pode contratar Netflix, serviço de antivírus, um pool de serviço nessa verticalização que cara, além de ser a sua empresa de infraestrutura, também sua empresa de serviço, eu enxergo a mesma coisa. Você vai pegar Porto, vai pegar Flamengo, vai pegar Botafogo, o cara fala, ó, você é meu sócio torcedor porque você também não traz para cá o seu serviço de telecomunicações. Você é meu cliente de seguro porque você também não traz para cá o seu cliente de telecomunicações.
Então não é para exatamente fazer um aumento de infraestrutura, é mais para você acabar tendo um ecossistema próprio, que você consegue ofertar outros serviços ao que você já tem nativamente, entendeu? Interessante você colocar esse ponto, porque sim, tem essas questões como, vamos chamar de Botafogo Telecom, Flamengo Telecom. Há necessidade, uma vez que você tem a base de dados, você conhece seu cliente e você sabe a necessidade dele, por que não? Ainda que eu não faça aquilo, eu fazer parcerias para poder fazer essa entrega final, porque no final do dia, o cliente ele quer consumir mais daquele que ele confia. Por exemplo, as telecoms prestando dinheiro. Não é tal o mercado só ser preso somente no sistema bancário. Então, nos últimos anos, vamos chamar assim, todas as empresas ampliaram o seu nicho de atuação, não ficando somente no seu core business, mas você diversificando e procurando outras alternativas, ainda que você use uma parceria para você fazer aquela entrega final. E até para a audiência, o Bruno comentou, por exemplo, a Liga. A Liga, quando ela foi comprada pelo grupo Rubro, ela pertencia a uma estatal aqui, que é a Copel, que é a empresa que faz o serviço de energia aqui do Paraná. Antes disso, como a gente comentou da Oi Móvel sendo vendida para as três grandes telecoms, você teve a GVT aqui, que era a Global Village Telecom, aqui do Paraná, que foi vendida para a Vivo, adquirida. E como o Bruno também colocou outras empresas que existem, você pode falar de Vetal, estrutura de dados, você pode falar de Brisa Internet, que tem uma ocupação muito forte na região nordeste do país, outros players assim bastante conhecidos, ainda que elas utilizem estruturas, por exemplo, da TIM, da Vivo e da Oi para entregar seu serviço. Agora, quando você fala já de dados, como o Bruno colocou, essas empresas já conseguem ter investimento próprio para fazer sua própria estrutura, para poder fazer a entrega para o seu. Brunão, indo já para a parte final, eu quero chegar na parte de futuro da inovação, tá? E até depois eu quero algumas dicas suas para quem quer trabalhar na área, os caminhos que você recomendaria para esses profissionais. Antigamente, Bruno, teve muito aquele conceito que foi criado, que eu até entendo que. Eu não acho que ele morreu, mas eu acho que ele foi transformado. E basicamente eu acho que ele foi absorvido pela economia digital. Mas o termo da internet das coisas, a questão de tudo você ter conectividade inteligente, aí você teve aquela questão das casas inteligentes, estrutura de tudo conectado. É como se fosse uma estrutura totalmente cross, migratória. Você começa num processo num lugar, você termina no outro, mas novamente com grande necessidade de infraestrutura de dados para ela poder consumir. E aí eu trago também para a conversa a inteligência artificial, porque assim, ó, para fazer todo esse processo de gestão das telecoms, uso de banda, deslocamento de infraestrutura, nós sabemos assim, ó, eu entendo que a inteligência artificial vem para se somar o potencial do profissional. É, como a inteligência artificial ela pode otimizar esse processo de gestão e manutenção dessas infraestruturas e, como um todo, a infraestrutura está preparada para permitir um maior número de conectividade. Carros autônomos, acessibilidade, casas inteligentes, infraestrutura inteligente. Como é que isso está funcionando como um todo? Qual é o futuro como um todo da telecom que você imagina pelos próximos 3, 5 anos? Boa pergunta, tá, Bruno? Vamos por partes. Para a inteligência artificial, sim, isso já está começando a ser utilizado dentro da parte de infraestrutura, o que a gente chama de manutenção preditiva, né? Você tem uma base de dados, como qualquer empresa, que digam para você quais são os principais KPIs de manutenção, quais foram os principais problemas que afetaram esses KPIs. Então, com inteligência artificial e com mineração de dados e análise de dados, você consegue gerar algoritmos que dizem para você qual é o momento ideal de manutenção, quando é que você tem que fazer aquela preventiva, o que, que você tem que olhar naquela preventiva, e você acaba otimizando esses custos. Porque, em geral, você fecha um contrato que diz para você que o cara tem que ir de X em X meses dar uma manutenção. Se você tem uma base de dados que te permite diferenciar isso, você consegue fechar um contrato com uma condição mais atraente que vai manter um KPI de rede muito melhor.
Então, isso já está começando a ser utilizado, sim, em infraestrutura, nessa parte mais de análise de dados e na visão de KPI. Na visão, outra utilização muito inteligente que a gente tem visto é uma questão que até você trabalhou diretamente na questão das URAs, né? Hoje em dia você tem inteligência artificial basicamente em todas as URAs de atendimento das operadoras. Aquela vozinha não é mais uma gravação. É uma inteligência artificial que consegue entender, de certa maneira, o que você está dizendo e te direcionar para certas soluções. Então, também já é uma aplicação que a gente está enxergando aqui nesse momento, e isso os clientes já estão enxergando na outra ponta. Em relação ao futuro, o que a gente está entendendo é que cada vez mais a gente vai conseguir ter modelos preditivos melhores, porque telecomunicações é uma ciência extremamente estatística na parte por trás dela, na parte de engenharia. Então, conforme você tiver modelos melhores para fazer suas estatísticas com base em dados cada vez melhores, você vai conseguir cada vez mais otimizar os seus investimentos e dar um serviço melhor para aquele cliente. Em relação ao 5G, cara, e principalmente a IoT, que eu acho que as duas coisas são bem ligadas, e a gente tem que pensar de certa maneira. O IT no Brasil está evoluindo muito mais rapidamente no campo que na cidade. Por quê? Qual que é a minha avaliação? A gente tem que pensar aí agora em geografia. Quando você pega um país do tamanho de Portugal, você, para ter uma cobertura, para a gente falar que Portugal é um país totalmente coberto, eles têm 20 mil torres. O Brasil tem mais de 50 mil e a gente ainda tem grandes gap de cobertura. Para você fazer um IoT, você precisa garantir que todo o território nacional esteja coberto. Porque, como você deu um exemplo, do que adianta eu falar de carro autônomo no Brasil se eu vou fazer uma viagem do Rio para o Amazonas e eu vou ter um lugar que não tem cobertura? Como é que esse carro vai se guiar? Então, eu acho que essa questão da infraestrutura básica, da gente garantir cobertura, ainda é um dos pontos que, vamos dizer assim, evita de você ver ainda no Brasil esse IoT mais massificado, que são as coisas que as pessoas pensam mais quando fazem IoT. Por outro lado, você tem cada vez mais aumentando no Brasil, e todas as operadoras hoje em dia têm isso como um nicho de negócio preferencial, a questão da IoT rural. Né? Que basicamente todo operador hoje em dia tem um braço que ele vende soluções de conexão para a fazenda. Você tem lá um grupo, uma fazenda de soja, você coloca uma torre para garantir cobertura naquele local e o cara automatiza todas as colheitadeiras dele. Automatiza todo o processo de logística. Automatiza N pontos. Então, se você for ver hoje na AgroShow, AgroBusiness, você vai ver que basicamente toda operadora tem seu stand lá vendendo esse tipo de serviço. E outras empresas também já começaram. Porque é um local, como você precisa, uma fazenda tem um tamanho muito menor que o território nacional, é um projeto mais simples de você garantir cobertura daquele local e conseguir fazer seu IoT virar. Né? Você hoje em dia, eu já vi projetos. Só fala um pouquinho da questão da AgroShow, Uhum. é, que picotou um pouquinho aqui na minha internet. Pode repetir novamente? Sem problema. Eu falei o seguinte: se você for ver a maior feira de agricultura do Brasil, é a AgroShow. Se você for ver nos últimos anos, sempre cada operadora normalmente agora tem um stand lá. Que é um pouco estranho, né? Você pensar numa feira de agricultura, porque tem uma empresa de telecomunicações. Porque as empresas têm interesse em vender esse serviço de conectividade, essa plataforma de IoT para as fazendas. Você vê grandes fazendas hoje em dia de soja, de outros elementos, que não tem mais uma pessoa pilotando, por exemplo, uma colheitadeira, são todas automatizadas. E essa automação é via os serviços de telecomunicações que as operadoras fornecem para aquele local. Então, eu vejo isso hoje em dia, que a gente ainda tem que densificar mais a cobertura no Brasil, a rede no Brasil, para você conseguir ver essa visão de IoT mais comum que a gente vê na mídia, mas que isso não existe no Brasil, principalmente no agro. Eu vejo que a gente está andando com passos muito largos, cada vez mais as operadoras têm dedicado mais força a esse serviço de B2B, né? Para a gente vender IoT para esse segmento de B2B, que é um segmento que você não precisa garantir uma cobertura nacional, né, para o cliente, para ele ter uma boa expectativa, para ter uma boa experiência. Você precisa garantir a cobertura naquela fábrica, naquela usina ou naquela fazenda para que o IoT dele funcione de maneira ótima, né? Ótimo, Brunão. Uhum. E até para deixar algumas referências pessoal, o Bruno, na pergunta anterior, ele recomendou o site Telesíntese. Existem outros dois que vocês também podem buscar também informações relativas à Telecom, que é a Teleco e a Teletime. Juntando esses três aí, vamos falar que são os três principais portais para vocês saberem tudo de como funciona o mercado de telecom
para aqueles que são amantes ou querem saber mais sobre esse negócio. Brunão, entrando na nossa reta final aqui, esse papo maravilhoso, fala um pouquinho assim, ó, com a tua jornada profissional, com todo o conhecimento que você demonstrou aqui sobre esse tema, para aqueles profissionais que desejam entrar nessa área, para aqueles profissionais que desejam, que já atuam, desejam se aperfeiçoar, quais são as dicas que você recomenda, tanto de soft skill, hard skill, então estou falando de competência técnica, competência emocional, para que essa pessoa possa ser um bom profissional da área de telecom, independente do nicho que ela for trabalhar, mas que ela tenha condição de sobreviver. E vocês aí da audiência têm, eu acredito que vocês perceberam o quanto de know-how, de conhecimento que o Bruno tem nesse mercado. Qual que seriam as suas dicas, assim, recomendações que você dá para esses profissionais, Bruno? Isso. Como soft skill, Bruno, eu acho que a principal para você conseguir para aumentar o seu conhecimento é a escutativa. Eu sei que, principalmente quando a gente está em algum momento da carreira, a gente quer muito falar para chamar a atenção, para que a gente consiga ser visto, mas escutativa eu acho que é um principal skill que você precisa para você aumentar a sua bagagem. Com o tempo você vai acabar na sua área de trabalho, você vai acabar dominando, não se apresse para isso, conforme você vai trabalhando, você vai cada vez sabendo mais, mas sem escutativa você não consegue desenvolver visão end-to-end do seu negócio. Né? Ou você vira o cara só da cobrança, ou o cara só do financeiro, ou o cara só da engenharia. E acaba que você não consegue enxergar a linha de negócio, que é uma grande diferença que quando você vai ver que os executivos mais sênior têm. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo aqui afeta na visão de negócios, seja em vendas, seja em marketing, seja no regulatório. Então você precisa ter escutativa para você entender como as outras áreas funcionam, para você entender o que você faz afeta o resto do ciclo da sua empresa, para você ter a sua visão de negócio consolidada e você ser uma pessoa que consiga discutir com as outras áreas. Né? E com essa bagagem que você é chamado para cada vez mais projetos desafiadores. E esse também é a minha segunda dica. Faça projetos desafiadores. Não fique na sua zona de convivência. Eu sei que é muito legal. Eu sei que é muito legal. Cara, eu trabalhei tanto, agora eu domino a minha área, mas você precisa sempre estar desafiando. Porque telecomunicações é um mercado de tecnologia, um mercado que está sempre mudando. Então você precisa estar sempre em novos projetos para você se manter antenado com as novas tendências de mercado e não se tornar um profissional que como a gente gosta de falar, que ainda está vivendo no 2G. Né, que não é mais a realidade de hoje. Então você precisa sempre estar em novos projetos, sempre estar estudando, sempre estar procurando projetos desafiadores para que você consiga estar cada vez mais se mantendo por dentro das novas tendências de mercado. Como hard skill, eu vou falar mais da parte técnica. Eu acho que tem muitos cursos bons em especializações de comunicações móveis que vão te dar uma visão de como a rede funciona. Eu acho que cada vez mais você tem que dominar alguma questão de dados, porque não importa a área que você esteja, financeira, técnica, toda área vai ter uma base de dados que você consegue extrair insight valioso dali de dentro. E também, já se preparando, se você quer seguir em frente nessa sua carreira como executivo, como gestor, um MBA. Né, porque conforme mais, apesar de no nível operacional você cada vez mais você viver dentro de nichos, conforme mais você vai subindo, mais você começa a pensar mais em EBITDA, mais em margem de pós-leasing, mais em churn. Então você também tem que trabalhar o seu jardim de para que isso seja uma linguagem que você entenda, para que quando você vai para uma reunião ou quando você veja uma apresentação executiva, você consiga opinar sobre aquilo e não sejam só números, né? Não sejam só números que você não entende ou entende pela metade como funcionam. Porque tudo que você faz em qualquer empresa acaba afetando isso. Então, você vai desenvolver a sua visão end-to-end, você vai desenvolver a sua escutativa, mas no final você também tem que ter uma bagagem, um entendimento, uma educação que te permita ler esses KPIs e extrair o que eles estão dizendo para você. Muito bom, Bruno. E só uma última pergunta, e até, visto que eu, se eu estiver enganado, foi no ano passado, você, em cima desses hard skills, sempre foi buscar conhecimento. Um dos últimos conhecimentos que você foi buscar nos últimos anos foi em cima de Python. E aí, quando a gente fala de linguagem de programação, se a gente for voltar no tempo de 10 anos atrás, ela sempre foi uma das três utilizadas por qualquer tipo de desenvolvedor, sendo que o Python é tão versátil que ele tem várias aplicabilidades, inclusive para áreas administrativas.
Então, você foi buscar esse conhecimento, você aplicou no seu dia a dia, e no ano passado, se eu estiver enganado, você até compartilhou isso no LinkedIn, que você foi, pelo teu conhecimento que você adquiriu nessa ferramenta e seus casos de uso, você foi um multiplicador de conhecimento dentro da própria TIM dessa ferramenta. O que eu quero que você dê aí até para o pessoal, e aí até Uhum. para eles usarem isso como referência, naquela ferramenta, seja qual for que eles têm conhecimento, como é que você, por que você foi buscar Python, qual dor que você quis resolver e como que você utiliza ela no seu dia a dia, o que fez que você otimizasse suas rotinas e você evoluir nos seus processos que você precisa de fazer de execução para fazer suas entregas. É, muito bom, Bruno. Como minha área Prime, o Python não é tão presente, mas o que eu acabei vendo? Eu acabei vendo que quando começou a se falar muito em mineração de dados, né, você vai estudando, você vai entendendo que a mineração de Python eu já tinha feito um Greenbelt, então eu já entendi um pouco de estatística, mas quando você vai ver, conforme você vai entrando, você vai vendo, cara, o cara pega uma base de dados de 10 mil linhas e consegue cuspir uma regressão linear. Né? E eu sempre vi o cara falando Python, 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 Python. Eu falei, cara, eu entendo que é uma regressão linear, eu só não sei trabalhar a base, vamos dizer assim. Então eu acabei correndo atrás, eu fiz curso presencial, comprei alguns livros e acabei me desenvolvendo um pouco nisso. E a empresa que eu atualmente trabalho, ela tem umas linhas de multiplicadores, né? Quando você domina, por menos que seja um assunto, ele pede que você multiplique. Eu acabei fazendo 2 turmas, multiplicando o conhecimento de Python, mais nessa parte de análise de dados, porque eu não sou nenhum expert em Python, porque Python, como você falou, é um baralho, você consegue fazer um jogo, consegue fazer um site, consegue fazer mineração de dados. Então, eu me especializei, eu fui estudar essa parte de mineração de dados e acabei compartilhando com as pessoas, porque várias pessoas cada vez mais sentem essa necessidade de, cara, entendi. Entendo o que é mineração de dados, e todo mundo fala desse bendito Python, o que é. E é bem legal você multiplicar pelas pessoas, porque ele é uma linguagem muito acessível. Apesar de eu vir de formação técnica, ter estudado, para você ter ideia, eu estudei Pascal na faculdade, que é uma linguagem que eu acho que nem existe mais hoje em dia, talvez pelo que eu lembre. Eu sempre tive um pouquinho de nheco com programação, porque Pascal é uma linguagem muito burocrática. Depois eu fui aprender MATLAB, que é uma outra linguagem que a gente usava na engenharia, que eu gostei bastante, porque é uma linguagem bem menos burocrática. Então, quando eu vi o Python e vi que ele também é pouco burocrático, eu acabei gostando. Falei, cara, vou estudar um pouquinho isso aqui. E ele faz, cara, coisas impressionantes, como assim, fazer coisas que. Automatizações, coisas que você consegue fazer mais rápido, ou até coisas que você não consegue fazer. Que, por exemplo, as pessoas, sempre que você fala de análise de dados, você tem aquele cara que manja Excel falando, cara, eu não consigo fazer nada no Python que o Excel não faça. Aí depende. Por exemplo, quando você quer fazer uma análise de lat-long, que é um exemplo que eu dei no meu curso. Quero saber qual. Eu tenho essa torre aqui, quero saber se tem alguma. Desse ponto nominal tem alguma torre próxima. Você tem que fazer uma análise de lat-long. Excel não faz isso. Mas você tem no Python como fazer, e o mais impressionante do Python, aqui para mim, que é o melhor da linguagem, você já tem bibliotecas prontas, porque alguém que saca muito mais do que você já teve esse problema, já te criou uma solução, já envelopou isso na biblioteca e já colocou disponível para você. Você só tem que aprender qual é o comando de input para ele te dar o output que você precisa. E o Python tem milhares de bibliotecas, ou seja, é muito raro você pegar algum caso em Python, principalmente quando você é uma pessoa inicial ou que não tem grandes problemas, e já não tem uma solução, uma biblioteca que faça aquilo para você de uma maneira extremamente fácil. Então, acaba sendo essa coisa de que te interessa de estudar, porque é uma coisa muito prática, é uma coisa fácil de você entender, e é uma coisa que tem uma biblioteca, N bibliotecas que te ajudam muito a criar casos. Porque eu acho que quando a gente fala em programação, a pessoa sempre imagina o seguinte, cara, eu vou pegar um problema complexo e vou ter que escrever um algoritmo de 500 linhas para poder fazer isso funcionar. No Python não, porque tipo assim, você vai pulando, porque cara, aquele bloco ali que era uma transformação mega complexa que você tem que ver, já tem alguém que fez. Você só pega aquele bloco e aprende a usar. Então acaba sendo uma linguagem muito prática, que eu gosto muito de utilizar, e que no dia a dia eu utilizo para tentar fazer análise desse tipo, uma análise de georreferenciação, uma automatização de e-mail, algumas coisas assim. Mas eu já ajudei colegas a fazerem algumas coisas mais avançadas, a pegar a extração de uma base que ele extraía do SQL, que todo dia ficar numa determinada pasta, tem como você criar um Python que ele pega isso em determinado horário, joga já dentro do teu e-mail do Outlook e manda para uma pessoa. Entendeu? O
Python e não é difícil, por incrível que pareça. Então tem como você criar essas pequenas automatizações no dia a dia que te ajudam a otimizar um minuto ali, um minuto ali, e que naquela vertente de gestão do tempo, né, que é uma reclamação de toda profissional, que é tem muito mais coisa para fazer do que tempo, você acaba conseguindo ganhar minutos valiosos em relação a isso. Mas são aplicações pequenas, né? Mas, tipo assim, se você for uma pessoa literalmente que trabalha com dados, você consegue fazer coisas extremamente impressionantes com Python. Eu já vi gente pegar bases gigantes e conseguir fazer trabalhos incríveis, que quando o cara vai te explicar como é que ele faz, é incrível, é impressionante. Entendeu? Bruno, foi que eu estou mais uma vez aqui, você estava falando que já viu gente pegando bases de dados incríveis, com mais de. Aí picotou, só repetir. Não, eu falei, eu já vi gente pegar bases de dados incríveis com mais de 10 mil linhas, que o Excel não conseguiria abrir, e o cara extrai informações valiosíssimas ali, em insights que, cara, são valiosos para os seus negócios, que vão dar frutos, vão dar planos, vão dar cookies, né? Para que você possa trabalhar. E é um limite que o Excel não chega, né? Porque eu falo para todo mundo, cara, o Excel é uma ferramenta muito boa, eu trabalho muito com Excel, mas ele tem suas limitações. Quando você pegar uma base em SQL que tem 50 mil linhas e 10 mil colunas, a Excel não vai fazer. Então, saiba uma segunda ferramenta que consiga mostrar aquilo. Então, foi uma das maneiras que eu levei para o Python e que tentar completar aquele ciclo, né? O SQL para você poder extrair, o Python para você aprender a trabalhar, um Tableau ou um Power BI da vida, para um Google Sheets, para você poder aprender a mostrar esse dado. Né? Eu acho que apesar de hoje em dia a mineração de dados ser uma coisa que ainda está incipiente, eu acho que para as próximas gerações vai virar o que é o Word hoje em dia, né? Eu e você provavelmente foram para uma sala de aula para aprender o Word, né, Bruno? Em algum momento. A nova geração não vai, ela nasce sabendo. Eu acho que mineração de dados vai ser isso, análise de dados. Essa parte que a gente está estudando, caindo em livro, provavelmente para a próxima geração vai ser incipiente. Eles já vão saber fazer naturalmente, entendeu? Já estou vendo isso com a Sofia. Já estou vendo isso com a Sofia aprendendo, dando os primeiros passos aí no computador. Brunão, algum recado final, alguma dica final que você quer dar aqui para nossa audiência? Cara, eu acho que a dica final é, cara, diferente do que você for fazer, sempre tente fazer o melhor trabalho possível, sempre entregar o melhor resultado possível, garantindo que você seja reconhecido por isso. Não vem nada fácil. Eu gostaria muito de dizer o contrário, que, cara, a sua carreira vai ser fácil, você nunca vai ter desafios, mas é o contrário. Você sempre vai ser desafiado, você sempre vai ter que alguma coisa nova para aprender, você sempre vai ter um projeto desafiador para tocar. O que você pode sempre fazer é tentar entregar o melhor resultado possível com os tempos que você tem de trabalho. Então, sempre se desafie e sempre tente colocar na sua cabeça que, cara, depende de você o resultado que você vai mostrar e você vai ser reconhecido por isso. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas você vai ser reconhecido pelos resultados positivos que você agregar. Né? Muito legal, Brunão. Brunão, quero te agradecer por sua participação aqui no Visão Corporativa. Foi um privilégio ter você aqui. Você trouxe muito conhecimento, muito know-how, muitas dicas importantes e principalmente destrinchou como é que está o mercado de telecom. É um prazer, espero receber você outras vezes aqui no canal ao longo dessa jornada aqui nos próximos meses, próximos anos, para falar sobre esses assuntos ou voltarmos a falar sobre o telecom, sobre alguma novidade. Desejo muito sucesso para você na sua jornada aí na TIM e evolução constante aí na sua carreira. E vocês aí da audiência, quero agradecer a atenção de vocês, vocês que chegaram com o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo vai ficar disponível aqui de eterno aqui no YouTube, assim como vai estar também liberado para vocês no Spotify. Quero agradecer o tempo, a dedicação de todos aí pela audiência. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até uma próxima e não deixem de assistir todo o conteúdo da trilha do Bate-Papo Profissional. Grande abraço para vocês, pessoal. Obrigado, Brunão. Valeu, Bruno. Boa noite.